Boa noite a todos que estão entrando. Agradeço a presença, a Poliana, a psicóloga Miúria, Sofia, Elisete, Marisa Clerman. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Então essa vai ser uma live para quem está entrando agora. Vou repetir isso algumas vezes. Vai ser uma live na qual eu vou falar muito pouco, porque eu quero ouvir bastante de uma pessoa muito especial para mim, que é a pesquisadora Doris Moreno, uma pessoa que tem 30 anos de experiência no diagnóstico e no manejo terapêutico da depressão e também dos transtornos do espectro bipolar. O tema de hoje vai ser um quadro relativamente recente na medicina, que é chamado de depressão mista ou agitada, que é um termo mais antigo, mas tem algumas diferenças também, mas cabe também chamar de depressão agitada, que são quadros muito difíceis em termos de resposta ao tratamento. Justifica muito o fato das pessoas muitas vezes tratarem repetidas vezes com os tratamentos convencionais de depressão, né, especialmente os antidepressivos, podendo ocorrer inclusive piora, se não até o aparecimento muitas vezes de ideias de suicídio, tentativas de suicídio, então mostrando que trata-se de um quadro de depressão diferente e que apresenta um padrão de resposta terapêutica muito diferente e que pode inclusive piorar com os antidepressivos. Em alguns minutos a doutora Doris vai entrar, nós vamos convidá-la aqui para o vídeo e vamos também aguardar o horário combinado, né, que são 18 horas, para que o máximo de pessoas possam participar, fazer perguntas e a gente poder interagir e responder o máximo de questões que forem feitas, né? Eu já vi algumas perguntas no post que foram bem interessantes, algumas pessoas questionando se depressão mista é uma característica exclusiva do transtorno bipolar. Já adianto aqui que não é uma característica exclusiva e isso é o mais interessante deste quadro, porque até uma determinada época na psiquiatria, ou seja, antes de 2013, a gente só podia identificar quadros mistos dentro de um diagnóstico de transtorno bipolar. Hoje em dia a gente sabe que isso mudou de 2013 para cá. Muitos médicos, clínicos e até psiquiatras ainda não entraram em contato com essas informações, porque são estudos publicados muito recentemente. E o tratamento é muito diferente e o impacto no ciclo, né, no curso da doença acaba sendo muito diferente, porque pode ter desfechos piores, várias características que a gente vai comentar aqui. Então, agradeço a todo mundo que está entrando. Eu tenho visto muitas pessoas especiais aí. Eu não vou mencionar os nomes para não expor, porque são pessoas ou da minha família ou pessoas pacientes que são portadores de transtorno bipolar e de depressão e que estão aí nos prestigiando bastante, né? Já estamos com 53 pessoas, isso já é assim extremamente satisfatório para a gente. Está contando com a participação de várias pessoas. Para quem está entrando agora, eu vou repetir então as informações para que todo mundo saiba. Então essa é uma live que nós vamos fazer com a pesquisadora Doris Moreno, que tem 30 anos de experiência no diagnóstico e no manejo terapêutico da depressão e do transtorno bipolar, dos transtornos bipolares. Nós vamos falar sobre um tipo de depressão muito recentemente identificado e consolidado na psiquiatria, que é a depressão mista ou depressão agitada. Trata-se de um quadro extremamente complexo, porque
muitas vezes só é identificado depois de sucessivos tratamentos insatisfatórios, com antidepressivos que não funcionam ou que pioram a evolução da depressão, e que está associado a um curso da doença muito desfavorável, com aparecimento de muita agitação, muita ansiedade, inclusive com tentativas de suicídio, automutilação e até agressividade, autoagressividade, que é a automutilação, quando o indivíduo se machuca-se a si mesmo, ou heteroagressividade, que é quando o indivíduo acaba machucando outras pessoas. Deixe-me aguardar então alguns minutos, né, para a gente dar início. Agradeço muito, muitos colegas aí, Dr. Felipe Fernandes, psiquiatra, muitas pessoas queridas aí, Maria Lu Astrologia, Elisângela Silva, algumas pessoas enviando o Alexandre Vaquinha, psicóloga Márcia, agradeço que está sempre nos posts comentando, participando, interagindo, colocando a sua opinião. Isso é bastante legal. Ana Paula já fazendo alguns comentários aí, Mariluz Cardoso, uma amiga de muitos anos, Amanda Lima, psiquiatra de Minas Gerais, muito obrigado por estar prestigiando. A Andressa, psicóloga também, uma pessoa que está sempre participando aí no Instagram com muitas perguntas. Rafael Inácio, que é psiquiatra e sempre interage também. E então é muito legal isso aí, a gente conseguir estar num período desses utilizando as redes sociais para participar, para interagir, conseguir conversar um pouquinho sobre depressões mistas, né? Depressões com características de agitação dentro do episódio da depressão. Nós vamos aguardar mais alguns minutos, né? A doutora Doris em alguns minutos deve entrar e aí a gente vai conseguir colocá-la aqui no vídeo. Deixa eu procurar aqui para ver se ela já está por aqui. Vamos ver. Deixa eu pesquisar aqui que é mais fácil. Aqui, ela já está aqui. A gente começa essa conversa super interessante com uma pessoa que eu admiro muito. Vamos ver se 95 pessoas já participando, né? Obrigado também a Michele Massaroli, que está aí, a Felicita Consultoria. A gente já chamei a doutora Doris. Vamos ver se ela consegue entrar. Isso. Agora sim. Oi, Diego. Tudo bem, doutora Doris? Tudo bem, você? Um prazer, obrigada pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós sabemos que todos estamos passando por uma situação diferente nas nossas vidas, né? Uma situação onde nós interrompemos um pouco nossas atividades para nos protegermos aí a partir desse isolamento, mas também é um momento em que a gente deve manter e até criar novas atividades que coloquem as pessoas em contato, o conhecimento seja difundido. Então, são várias oportunidades que esse momento também nos dá. Eu já vinha falando aqui com algumas pessoas, nós estamos começando a live com 107 pessoas, né? Então, isso aí já é uma forma muito boa de nós agradecermos a participação de todos. Eu já vinha falando para as pessoas aqui que a professora Doris Feld Moreno, ela é pesquisadora, psiquiatra e pesquisadora do Programa de Transtornos Afetivos, o GRUDA, que é um grupo que estuda doenças afetivas, ou seja, os transtornos depressivos e os transtornos bipolares, há mais de 30 anos no Hospital das Clínicas. A professora Doris teve muita experiência ao longo da vida com ensaios clínicos, com pesquisa dentro da psiquiatria. Isso é muito importante porque isso permite com que a gente observe características muito peculiares das doenças
no âmbito da pesquisa. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a depressão com características mistas. Esse é o termo técnico utilizado. A professora vai explicar um pouquinho mais para nós o que é isso e o que esse nome misto significa. Então, agora a palavra é com você, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre esse diagnóstico, que eu já lembrei às pessoas que foi introduzido somente agora, em 2013, nos manuais que a maior parte do mundo segue e que, portanto, muito pouco psiquiatra, muito pouco médico ainda teve acesso a essas informações. Obrigada. Então, eu estava te ouvindo, Diego, no fim, quando você estava explicando já na parte, e você já deu um belo preâmbulo. Na realidade, o diagnóstico de estado misto, ele não é uma criação nossa, não é algo que surgiu agora, evidentemente, né? O fato de ser incluído na Classificação Internacional de Doenças da Associação Psiquiátrica Americana é fruto já de pesquisa de décadas, né? Quem primeiro diagnosticou, aliás, 6 subtipos diferentes de estado misto foi o professor Kraepelin, mais de 100 anos atrás, então não é nenhuma novidade, tá certo? A gente não está criando moda nenhuma. O que acontece é que, sim, viu-se que o transtorno bipolar não é bipolar. Aliás, esse é o maior desafio quando a gente identifica os estados mistos. Eu vou interromper só para pedir para aumentar um pouquinho o som do seu celular, porque tem uma pessoa ali questionando, algumas pessoas questionando. Melhorou? Tá melhor agora? Sim, agora sim. Ah, ok. Então, na realidade, o termo sintomas mistos ou estado misto desafia o termo bipolar, porque o estado misto não tem nada de bipolar. Significa simplesmente que nós temos sintomas dos dois polos da doença maníaco-depressiva combinados e amalgamados. E nesse caso, 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 beira o infinito. E esse é um enorme problema para o diagnóstico do estado misto, porque ele é tremendamente heterogêneo. E nós precisamos identificar qual é a raiz do problema, ou seja, que a raiz do problema dessa complexidade de sintomas tem um único nome, que é transtorno bipolar ou doença maníaco-depressiva, que não é um diagnóstico novo, simplesmente na última década, principalmente, se colocou para estudar profundamente esse assunto e dessa maneira surgiu a nova classificação, incluindo sintomas mistos, tanto no transtorno bipolar como na depressão. Vamos tentar explicar de uma forma didática para quem não tem muito contato com essas questões, né? O que seria o transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2 e a depressão clássica ou unipolar? Veja, os transtornos do humor, eles são divididos em depressão, transtorno depressivo e transtorno bipolar. A rigor, teoricamente, são doenças distintas. E a prevalência do transtorno depressivo é muito maior do que do transtorno bipolar. Isso é o número 1. Teoricamente, a depressão do transtorno depressivo e a depressão do transtorno bipolar são iguais. Mas o que diferencia o transtorno bipolar do transtorno depressivo? É o fato de que no transtorno bipolar, além de depressão, a pessoa ter apresentado durante a vida episódios de mania ou de hipomania. Se for pelo menos um episódio de mania, que é aquela euforia mais grave, mais energia,
mais aceleração, agressividade, impacto na vida importante, a gente chama de transtorno bipolar tipo 1 e considera um quadro clássico, mais grave, mas mais raro. Existe o outro transtorno bipolar, que é mais comum, menos diagnosticado, que é o transtorno bipolar de tipo 2. Neste, a pessoa apresenta no máximo pequenos períodos de hipomania durante a vida. E, em geral, nessas condições, as consequências não são tão graves, muitas vezes a pessoa se acha até melhor, às vezes a família não percebe, mas pode ser grave o suficiente, por exemplo, para causar separações, para causar perda de emprego, e isso, em última instância, é sim algo grave. A gente pode detalhar um pouquinho mais a hipomania, Diego? A hipomania é um grande desafio diagnóstico. A gente deixa isso. Eu Você acho que que manda. tem surgido muito aqui entre as pessoas é assim. Transtorno bipolar tipo 1 tem mania, pode ter hipomania, pode ter depressão, mas a mania é o mais Uhum. importante. Transtorno bipolar tipo 2 tem que ter a hipomania, uma agitação mais sutil, e tem que ter depressão. Na depressão unipolar, só tem depressões. Mas, e essa depressão com características de ativação ao mesmo tempo que a depressão está acontecendo? Isso não seria um transtorno bipolar? Qual que é a diferença disso? Veja, aí nós entramos no terreno dos sintomas mistos, tá certo? A depressão, o que acontece na depressão? A pessoa tem pouca energia mental e física. Ela tem desânimo, negativismo e falta de prazer. Ela pode querer dormir demais ou ter insônia. O fato é que tudo está para menos. Tudo é menos e tudo é negativo. Quando os sintomas do polo de cima invadem a depressão, ela é energizada. O que é energizado? Todo este negativismo, todo este sofrimento. Tudo isso fica catastrófico e desesperador, porque daí a pessoa começa a ter o pensamento acelerado, pensar demais, ruminar, vem na cabeça, eu não vou dar certo, nunca nada vai dar certo, não vai funcionar, eu nunca vou sair disso, tá tudo errado, sempre deu tudo errado, uma generalização, uma totalização, uma catastrofização. E aquilo atormenta a cabeça, às vezes o dia inteiro, às vezes mais de tarde para de noite, que a gente chama a hora da bruxa, né? A pior ao cair da tarde para de noite. Então, além desse pensamento acelerado, o que mais que invade a depressão? Uma aflição, um desassossego. A pessoa diz que eu tenho ansiedade, mas não é ansiedade. É um desassossego, é um sofrimento, em nenhum lugar eu estou bem e começa a ter angústia. A angústia, se a gente for avaliar, ela vem invariavelmente quando pensa demais, coisas ruins, né? Ela não vem, ela não cai do nada. Mas então, esse sofrimento nada mais é do que agravar a depressão com energia, seja física e ou mental. Mas para piorar, essa sintomatologia, ela, no mais das vezes, leva a pessoa a buscar alívios, alívios, a tentar canalizar isso de alguma maneira, né? Então, ela pode se cortar, ela pode comer por essa ansiedade, ela pode precisar beber para aliviar, fumar maconha, abusar de tranquilizantes várias vezes por dia. Uma pessoa que toma um tranquilizante de manhã, ela capota.
Essas pessoas, elas tomam tranquilizante de manhã para conseguir funcionar. Isso é muito grave, né? Significa que o cérebro está muito ativado, muito acelerado. Porque uma pessoa qualquer não consegue levantar da cama se tomar um tranquilizante, que essas pessoas tomam de manhã. Que a gente normalmente no máximo dá de noite, mas eles precisam daí de manhã, de tarde, de noite para conseguir suportar a vida, para conseguir funcionar minimamente. Então, a ansiedade para comer, a ansiedade para fumar, para beber, para ficar teclando, não conseguir esperar, eu preciso saber já a notícia seguinte, ficar obstinado, mas de uma maneira desesperada por conta de alguma notícia, agora com a pandemia, e ficar desesperado com a pandemia, que eu vou pegar esse coronavírus, e aí eu vou morrer, e como vai ficar minha família, e já pensa para frente. Aquilo que acontece na hipomania e mania, de pensar para frente, de planejar, nessa situação presta serviço à depressão. Então, esse mesmo pensar demais é no sentido de catástrofe, de não vou sair disso. Eu vou interromper um pouquinho para explicar que algumas pessoas estão questionando. Então, assim, no transtorno bipolar, é como se tivesse o cérebro agitado num momento e o cérebro desligado em outro momento. No entanto, nem sempre é assim que acontece. Eu posso ter a mania com um pouquinho de sintoma de depressão. Eu posso ter a depressão também com um pouquinho de sintoma de mania, de agitação. Posso ter isso no transtorno bipolar tipo 1, posso ter isso no transtorno bipolar tipo 2. A grande diferença que surgiu, que eu mencionei de 2013, é que os depressivos clássicos até 2013 só poderiam ter depressão com total desativação, sem energização, com lentidão mental e física. E o que foi observado nos estudos ao longo desses anos é que você pode ter uma depressão com, ao mesmo tempo, uma ativação que não faz parte de depressão, que faz parte de como se fossem dos sintomas da mania lá do transtorno bipolar. Mas não é transtorno bipolar porque não acontece separado da depressão, uma fase de agitação, uma fase de depressão. É o indivíduo que está deprimido, mas ao mesmo tempo com sintomas de aceleração do cérebro dentro da depressão, energizando a depressão. Isso, só que, Diego, veja, a depressão agitada, que é inclusive o título dessa nossa live, ela faz parte, sempre fez parte dos diagnósticos. O fato é que ela nunca foi considerada sintoma misto, ela sempre foi considerada parte integrante de um subtipo de depressão, que é certamente o que a maioria pensa, né? Então, quando a pessoa está agitada ou muito ansiosa, isso é uma depressão ansiosa, isso é uma depressão agitada. Com as novas pesquisas, e isso de 2013 para cá, a partir do surgimento desses novos critérios, inúmeras novas pesquisas foram realizadas, e o que se vê é que, na realidade, essa agitação faz parte de sintoma misto, não é algo que acontece numa depressão pura e simplesmente. E isso é uma enorme novidade, tá certo? Não existia antes essa possibilidade de pensar que, opa, isso significa que essas pessoas têm um risco maior de ter francos episódios de mania e hipomania. E ela deve procurar na sua família membros com transtorno bipolar. Porque no mais das vezes isso acontece, entendeu? A presença de história familiar, de transtornos do humor em geral, é mais elevada nessas pessoas. Então, também isso não surge aleatoriamente, não é? Então, fica dentro da depressão, dentro da apresentação depressiva, você pode ter um subgrupo que é uma depressão sem energia e um outro subgrupo que é uma depressão energizada. E que é psicologia, ela piora a depressão, na verdade. Sim. Ela traz, pode parecer bom... Aumenta o sofrimento. Aumenta o sofrimento. Pode parecer bom, do tipo, que legal, né? Então a pessoa tem um pouco de energia,
ela está melhor que aquele outro indivíduo que está de cama, que não fala nada, não consegue nem tomar banho, né? Mas pelo contrário, essa energia vem a cargo da depressão, intensificando a depressão, né? E o sofrimento subjetivo da depressão. Deixa eu complementar uma coisa a mais, Diego. Essa pessoa pode, inclusive, de manhã, estar desse jeito, que ela não consegue levantar da cama, né? Ela não consegue levantar da cama, está tudo muito difícil, não tem energia para nada, e daí, no decorrer do dia, vai acelerando, até que fica agitada, né? Então, ela não consegue levantar da cama de manhã, não consegue funcionar, e de noite não consegue desligar. O cérebro não desliga. Ela daí quer fazer coisas, né? Ah, mas é porque eu sou da noite. Não é. Isso é biológica, uma alteração biológica que acontece, porque à noite, se a pessoa está bem, ela dorme. O sono é algo fisiológico, é normal ter sono à noite e não ficar disposto à noite. E essas pessoas, então, elas vão sempre encontrando mais outra coisa para fazer, outra coisa para fazer, outra coisa para fazer, mas é porque o cérebro está ligado na hora errada e demais. Né? É importante falar, né, que a depressão mista, ela não é mista, agitada o dia inteiro, né? Ela oscila muito. Exato. Ela pode começar o dia como se fosse uma depressão clássica, ela ficar mista no final, no meio do dia, e ela até melhorar no período da noite. Ou a pessoa tem até pessoas que ficam mistas realmente, às vezes, o dia inteiro, porque aí é bem mais grave, né? Muito. Aí o sofrimento é descomunal. Descomunal. E todo mundo que fala diz assim, olha, isso não é depressão só, ou então eu falo depressões que sangram, elas são muito mais sofridas mesmo, exatamente por conta desse pensar, desse tormento mental que é, né? E isso, muitas vezes, a gente vive várias perguntas já rolando aqui, as pessoas falando, mas o indivíduo que fica, eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero me matar, eu preciso me cortar para aliviar o sofrimento, não é porque ela está ansiosa? É que vem junto, né? Sintomas, eles vêm num conjunto. Então, tudo o que eu tinha mencionado, que é de ficar desesperado, angustiado, pensando sem parar, coisas negativas, às vezes, assim, ao invés da pessoa ir sair comendo, teclando adoidado, entrando no Facebook, postando coisas assim incessantemente, porque fica atormentado com tudo que está acontecendo. Esse sofrimento todo pode vir junto com ideias tão negativas que vêm com ideias de morte, para alívio desse tormento. Mas é tudo de uma vez. Não é uma coisa agora, outra lá. Quando a pessoa pensa em morrer, é nesse pacote de sofrimento. Entendam isso é muito importante. Esse sofrimento é tão grave que muitas pessoas gostariam de não viver para aliviar. Muitas pessoas não dizem que querem se matar, mas se alguma coisa lhes acontecesse, elas ficariam aliviadas do sofrimento. Mas o problema é o sofrimento. E quando se fala ansiedade, que a pergunta foi em relação à ansiedade, veja, não é ansiedade. É uma combinação de aflição, angústia, desespero, desassossego. É muito pior do que a ansiedade, simplesmente. É uma agitação, né? Uma pessoa está perguntando, né, que como que consegue fazer um diagnóstico diferencial de um transtorno de ansiedade generalizada comórbido, ou seja, que vem junto, as duas doenças juntas. E eu agradeço essa pergunta porque isso é uma grande questão que leva a erro diagnóstico no dia a dia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, se a pessoa atualmente está com aumento de impulsividade, se ela está com, ou se ela já teve o diagnóstico de transtorno bipolar, a gente não pensa em transtorno de ansiedade comórbido, né?
a gente pensa primeiro em fazer um único diagnóstico, mas sim, o transtorno de ansiedade generalizada, se a pessoa não contar história anterior de quadros de hipomania ou mania, ou mesmo de depressão, fica aparecendo um estado misto mais leve. Qual é a diferença? A oscilação no decorrer do dia, a alteração dos ritmos biológicos, a irritabilidade grave, a grandiosidade, o senso de razão aumentado, né? A hipomania do transtorno bipolar é muito mais complexa, tem muito mais sintomas do que simplesmente ansiedade e irritabilidade, não é? É muito mais complexo. E o senso de razão? Desculpe. O senso de razão aumentado, que em geral vem junto à obstinação. Uhum. E as pessoas têm que lembrar que existe uma hierarquia entre os diagnósticos. Por exemplo, se você diagnostica esquizofrenia e a pessoa tem sintomas de pânico, de medo, de preocupação, de ansiedade, você tem esquizofrenia com ansiedade dentro da esquizofrenia. Se você diagnostica transtorno bipolar e você tem sintomas de ansiedade, que esses que eu falei, você tem a doença bipolar com sintomatologia ansiosa dentro do transtorno bipolar. E mesmo a depressão clássica unipolar, os sintomas ansiosos, quando a gente aplica escala para investigar a sintomatologia em pesquisas clínicas no hospital, a gente vê que os sintomas ansiosos, eles muitas vezes eles também estão dentro da depressão. Então, os sintomas, a ansiedade pura, ela é muito rara, na verdade, né? Então, a gente tem que evitar os diagnósticos excessivos, porque isso pode, na verdade, te confundir sobre qual é a doença principal. E quando você observa, na verdade, você vai ver que a esquizofrenia é a doença principal, o transtorno bipolar é a doença principal, a depressão é a doença principal e os sintomas ansiosos vêm dentro daquele quadro, né? Lógico que existe um indivíduo que tem o transtorno do pânico único, sem depressão, sem tentativa de suicídio, sem impulsividade, sem sintomas que chamem a atenção para outros diagnósticos, né? Mas isso é uma questão muito mais rara. Sim, com certeza. A gente precisa lembrar da hierarquia diagnóstica, só que muitas vezes isso não é feito, né? Quando você não identifica o problema de base, sim, eu entendo que haja confusão nesse sentido. A questão é que, sim, precisa ver que existem muito mais sintomas do que simplesmente ansiedade e irritabilidade. E mesmo a irritabilidade, né, é um sintoma que acontece em todas essas condições. Só que no estado misto, veja, saiu agora um livro com vários artigos do Psychiatric Clinics of North America, agora em março de 2020, é uma edição especial de uma revista científica só sobre sintomas mistos. Então, desde a história até o conceito, todos os estudos levantados, tratamento, alterações biológicas, só para vocês terem uma ideia de como isso é um assunto atual, como agora nós temos estudos de revisão já com um acúmulo de pesquisas realizadas de 2013 para cá. Mas é muito recente. E aí, quais são os sintomas principais? Hostilidade e agressividade. Não é simplesmente irritabilidade, muitas vezes é raiva. E a pessoa não sabe nem de onde vem a raiva, ela sente raiva, muita irritabilidade. Agitação psicomotora, impulsividade, né? E essa combinação de agitação, agressividade e impulsividade, a gente sabe que leva a inúmeros erros diagnósticos. Exatamente. Né?
Eu vou reforçar de novo um ponto aqui, porque tem surgido muitas perguntas, né? Várias pessoas têm falado, então a depressão mista significa transtorno bipolar? Depressão pode acontecer no transtorno bipolar tipo 1, no transtorno bipolar tipo 2 e na depressão clássica. O fato dela ter esses sintomas de ativação ao mesmo tempo com a depressão só indica, né? Só não, na verdade indica que você está tratando de um quadro diferente, que pode ter uma história familiar diferente, um curso diferente, uma resposta ao tratamento diferente. Para o diagnóstico de transtorno bipolar, é preciso ter a mania, no caso tipo 1, além a mania. No caso tipo 2, a hipomania, que é uma ativação mais leve junto com a depressão. Quando não se encontra isso ao longo da vida, então o diagnóstico é depressão. Aí pode ser depressão só pura, que a gente fala, depressão sem nenhum sintoma de ativação, ou uma depressão mista, que é uma depressão com sintomas de agitação, de ativação, sintomas maníacos dentro da depressão, mas não configura transtorno bipolar porque não teve mania nem hipomania ao longo da vida. Então, o DSM-5, que é essa classificação americana, ela inclui os sintomas mistos também na depressão, para que o psiquiatra, na presença desses sintomas mistos, levante uma bandeira vermelha, alerta, pesquise ativamente hipomania e mania nesse paciente. Isso é um indício de transtorno bipolar. Você precisa pesquisar. Agora, se isto é um transtorno bipolar, todas essas pesquisas que estão correndo exatamente estão investigando isso. Isso é um transtorno bipolar já? Mesmo se a depressão for somente naquele episódio, em vários episódios com sintomas mistos, mas a pessoa diz que nunca teve hipomania. Então, vejam, isso obriga o clínico a pesquisar e ver a história familiar também. Porque o que acontece? Essas pessoas, elas não vão ficar bem com antidepressivo, o tratamento é diferente. Essa que é a questão. Em geral, são pessoas com depressões resistentes a tratamento, ou então melhoraram abruptamente por algumas semanas, uma semana, e depois caíram de novo. São doenças que não respondem somente a antidepressivos, elas são mais crônicas, mais episódicas, trazem mais sofrimento. Não é simplesmente, no último mês eu tive isso, não. Essas pessoas têm depressões várias vezes durante a vida, algumas mistas, algumas puras, que denotam uma doença cíclica, como é o caso do transtorno bipolar. Então, vejam, o psiquiatra experiente, ele pesquisa tudo isso, tanto com o paciente como com sua família. Isso leva tempo e a experiência do profissional. Né? Tem uma pessoa aí, Mister Car Wash Tanabe, perguntando se a ciclotimia é um tipo de transtorno bipolar. Nós não vamos entrar nisso hoje, é um tipo de transtorno bipolar leve, você procura ler sobre isso, por isso que tem os sintomas que você está questionando aí, que são todos de transtorno bipolar, porque é um tipo de transtorno bipolar mais leve e crônico. Eu acho que a gente podia, então, a mania é um quadro mais exuberante, as pessoas estão mais habituadas, sabendo que aquela crise que o indivíduo tem pode ter sintomas psicóticos, sair da realidade, delírios e alucinações. Vamos falar um pouquinho, então, da hipomania, da bipolaridade tipo 2, que é um quadro que muitas vezes leva 15, 20 anos para ser identificado, porque não é pesquisado ativamente. E a pessoa não vai contar para o psiquiatra que teve aquilo, porque aquilo aconteceu há muito tempo ou não chamou tanta atenção da própria pessoa ou dos familiares. Ou até ela se sentiu melhor. Né? É muito difícil, uma pessoa em hipomania não busca tratamento. Então, é necessário que, número 1, você saiba o que é, e número 2, você só vai saber o que é depois que um médico explicar o que é. Então, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, porque realmente não leva muito tempo, né, Diego, aprender a identificar, em geral, no passado, se a pessoa teve episódios de hipomania. Episódios de hipomania não são nunca um só.
existem inúmeros durante a vida. Acontece que podem durar um dia só, mas são vários dias ao longo do ano. Pode ser, por exemplo, confundido com TPM, né? Da pessoa daí ficar mais disposta, ficar mais energética, mais irritada, mais impaciente. Então, o que que acontece? Na hipomania, nós temos todos os sintomas do polo de cima. Nós vamos ter aumento de energia, que não é necessariamente ter que fazer muitas coisas, mas é assim, realmente ficar mais hiperfocado numa coisa só e de uma maneira avassaladora, obstinada. E enquanto não terminar, eu não paro. Então, enquanto eu não passar na faculdade de medicina, enquanto eu não conseguir terminar esse trabalho, eu posso até varar noites. Eu varo noites, e daí as consequências vêm, em geral, é uma ciclagem, né? Que vem depois. Quando a gente fala ciclagem, é que depois de um período desses de aumento de energia, invariavelmente a fatura é uma depressão, que pode ser com super sono, hipersônia, cansaço, ficar sem conseguir fazer nada novamente por alguns dias. E daí, de novo, o motor volta a rodar. Então, a pessoa tem o pensamento mais fluido, mais rápido, mais ágil, ela conecta uma coisa com a outra, ela pensa para frente, ela se sente mais inteligente. Então, funciona mais o cérebro, o corpo ele está mais energizado de certa maneira, e aparece irritabilidade, impaciência, pressa, tá certo? E aí não é euforia que acontece, é uma empolgação, um entusiasmo com um determinado assunto. Então, um adolescente pode ser, por exemplo, eu cito como exemplo sempre uma adolescente que quer uma bolsa Louis Vuitton. E daí ela fica em cima da mãe, eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Ah, mas eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Aí ganha a bolsa, já quer outra coisa. Porque a questão não é aquele objeto, é o querer, é a obstinação. É aquilo ficar na cabeça e querer. Aí a gente entra no aumento de impulsividade. No aumento de impulsividade, quais são os comportamentos típicos da hipomania? Aumento de consumo, em geral. Pode ser somente vontade de gastar. Pode-se já entrar no site e comprar mais do que precisaria. E daí, como é que a pessoa sabe? Ah, porque tem no armário um monte de coisas que não usou. E ao invés de comprar uma blusa só, comprou todas as cores. Tem dinheiro para isso? Ah, mas eu tenho dinheiro para isso. Ok. Se não tivesse, se houvesse dívidas, por definição já seria mania. Na hipomania, a pessoa tem, muitas vezes, o aumento de consumo, precisa consumir, mas ela alega ter dinheiro. Ok, mas ela compra sem necessidade. Ou ela bebe, tem mais necessidade de beber ou usar cocaína ou outras drogas, né? E às vezes, assim, o que ela compra não é para si, mas é porque ela gosta de presentear. Pessoas que gostam de ajudar aos outros. Então, ela se impõe aos outros. Né? Elas têm necessidade de ajudar aos outros. Elas viajam mais, então elas, de repente, aumento de energia, de impulsividade é para viajar, é para ginástica. Horas do dia, é necessário ficar 1 hora, 2 horas por dia fazendo ginástica, porque senão a pessoa não consegue acalmar. Mas ela fica funcional, entende? Só que ela tem esse aumento de energia, a impulsividade, a obstinação e muitas vezes perde o foco. Então ela começa uma coisa, já tem que fazer outra, já pensa em outra e se desorganiza, né? Que mais? E nesse pensamento, como é que a gente identifica o pensamento acelerado da pessoa em hipomania? Ela tem a sensação que os outros são lentos. E esse sintoma, às vezes a gente identifica, a pessoa tem, mas eu sempre tive isso, desde criança. Ok, então desde criança você tem os sintomas. Porque isso começa na infância e adolescência, só que não com todos os sintomas, com alguns deles. Não necessariamente vem com falta de atenção. A pessoa pode ter hiperfoco. A memória pode até melhorar, não piorar, porque lembra de mais coisas vêm à mente, só que sem uma hierarquia. Tudo fica igualmente importante. Não é primeiro uma coisa, depois outra, não.
Tudo é igualmente importante. E nisso, a pessoa fica com a sensação de uma positividade aumentada, mais razão, mais inteligência, um cinismo, uma arrogância, eventualmente, mas na prática rendendo menos, porque ela se desorganiza mais. Mas a sensação subjetiva que ela tem é de estar abafando, né? E de estar se sentindo muito bem. E ninguém a convence do contrário. E daí ela quer liberdade. Então, esse casamento não está mais legal. Eu quero algo novo. Preciso de algo novo. Eu preciso me sentir livre. Né? A necessidade de liberdade é outro sintoma importante. O aumento de religiosidade. Né? Aumento de religiosidade é um típico sintoma de hipomania e de mania. E a desconfiança também pode aumentar. Né? Então, é bem complexo. Pornografia, masturbação, aventuras. Sexo. Exato. Aumento de libido para sexo. Isso. Que pode ficar só no pensamento, mais erotizado, achar-se mais bonito, paquerar mais, até franca necessidade de horas do dia em atividade sexual. Exatamente. Bem lembrado. E a diminuição da necessidade de sono, né? Ou a pessoa dorme aquele número de horas, mas ela está muito mais disposta, muito mais ativa. Né? E não é normal isso, né? As pessoas costumam ter padrões. O cérebro é igual na espécie humana, né? Na África, na China, na Índia. Então a gente tem um ritmo biológico na espécie humana que é um padrão. Ou seja, o escurecer aumenta alguns hormônios, como a melatonina, que levam à redução da ativação, a pessoa dorme, repousa, descansa, e o cortisol de manhã faz o contrário, desperta a pessoa e vai dando energia, ativação mental, foco, e a pessoa tem impulso para fazer as coisas, né? E muitas pessoas acham que, durante vários períodos da minha vida, eu, por mim mesmo, começo a ficar focado em umas coisas e vou dormir mais tarde porque eu tenho que trabalhar. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o sintoma que está ali embaixo está fazendo a pessoa achar que ela está decidindo as coisas, mas é a sintomatologia reduzindo, aumentando a energia e reduzindo a necessidade de dormir. Né? Exatamente. Eu acabei de ler aí essa questão da liberdade. Não se separe. Não se separe num momento desses. A sensação de bem-estar e o convencimento, o cérebro consegue pregar peças nessa hora. É muito, muito importante. Sempre veja a sua história anterior, episódios anteriores, se preserve, cuide muito, não dê nenhum passo além. E outra coisa, né, Diego? Em termos de obstinação, quando a gente fala, pode ser obstinação com tudo, pode ser política, fanatismo de modo geral. Fanatismo e polemização, e obstinação com pessoas, né? Ter ideia fixa numa pessoa, ou ter ideia fixa num determinado trabalho, num determinado professor, num determinado chefe. Mas e aquilo não sai da cabeça, a pessoa fica pensando naquilo o tempo todo, e conversa com os outros, e fala a respeito com a família, ou com colegas, ou com alguém, mas também a necessidade de teclar, a necessidade, toda a aceleração, impulsividade, impaciência e aumento de energia vem na teclagem também, e em mensagens quilométricas. E alguém fala uma coisa, ela não consegue deixar barato. Ela truca, ela responde de novo, responde. E uma coisa muito importante na hipomania, você perde a capacidade de ouvir. Você pensa pelo outro. Você distorce a realidade o tempo todo. E isso é muito grave. E a própria pessoa não percebe. Eu acho muito importante a gente frisar o quanto as pessoas justificam os sintomas, né? O meu ambiente está
era um namorado que eu gostava muito, por isso que eu tô atrás dele, fico stalkeando a pessoa e fico indo atrás. Ou então não, é porque eu quero muito ir para aquele estado, eu preciso me mudar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Então, quantas pessoas se justificam as coisas, e nesse momento a gente tem que ver a forma, como está o cérebro do indivíduo, né? Se ele está obstinado, obcecado numa determinada coisa, isso é uma característica do jeito como o sistema nervoso está funcionando, né? Então, independente do conteúdo, pode ser em querer polemizar porque o partido político, ou esse presidente, ou aquele, ou esse partido, ou aquele, ou então fanatismo religioso, a minha religião é a certa, eu preciso convencer, ou teorias sobre terraplanagem, alienígenas, e a pessoa fica extremamente obcecada naquele assunto, mas é o mesmo tipo de sintoma, ou é um namorado obcecado, ou é a religião, ou é a questão de veganismo, vegetarianismo, então, o jeito é o mesmo, né? É o pensar demais que vem junto, o pensar demais, o senso de razão, a irritabilidade e a oscilação ao longo do dia e alterações de sono, né? Isso vem no pacote, né? E eu acho importante uma coisa que eu mencionei, em relação ao diagnóstico diferencial, uma das coisas que entrou agora nos critérios diagnósticos, né, Diego, é esse de trabalho, como é que é o nome? Quando a pessoa trabalha demais. Fugiu agora. Workaholic. Não. Quando ela trabalha demais e fica esgotada. Burnout. Burnout. As características dos estudos de pacientes com burnout são pacientes que me parecem que são muitas vezes bipolares tipo 2. Então, o que acontece? Quando a pessoa está em hipomania, ela chama trabalho para si. Ela quer fazer mais, porque ela se acha mais disposta, ela sabe até melhor do que o chefe, de repente, ela se acha melhor do que o chefe, ela vai fazer, ela vai conseguir, ela vara noites, e daí ela deprime, e daí ela atribui ao fato dela ter trabalhado demais aquela depressão. Na verdade, ela só ciclou. Ela entrou em hipomania e entrou em estado misto ou depressão em seguida. Ela não, e se o médico não pergunta, mas como é que você estava antes disso? Você não estava correndo atrás de trabalho? Você não estava se forçando a fazer mais? Porque se forçando, não. Você fez porque quis. Você estava mais acelerado e você daí chama mais, né, tem mais energia, busca mais trabalho e teu chefe vai dar mais trabalho se você pedir mais. Né? Ele não é o papel dele ser seu médico ou alguém que vai dizer, olha, mas será que você não está em hipomania? Mas é uma das coisas importantes de diagnóstico diferencial hoje em dia. É porque é muito sutil e vai acontecer dentro da vida da pessoa, né? Se ela gosta de ler, vai ser livros. Se ela gosta de festas, baladas, serão festas, baladas. Se ela gosta de exercício físico, se ela gosta de artes, se ela é uma pessoa, um trabalhador braçal, um pedreiro, é construção, é ficar até de noite, é querer fazer duas casas ao mesmo tempo. Então, esses sintomas, eles são muito sutis e tem que avaliar o contexto da pessoa, o jeito como aquilo está acontecendo no contexto da pessoa, né? Durante a vida. Durante a vida, né? E é recorrente isso, não é uma coisa, uma vez que aconteceu lá aos 15 anos e nunca mais se repete, né? Mas, e por ser muitas vezes uma sintomatologia mais sutil e tem uma tendência à recorrência, né? E até à cronicidade, algumas pessoas às vezes ficam em hipomania anos, na verdade, né? Não é só um dia ou dois, é um período, é aquele período bom da vida que ela teve, que ela acha que foi bom, e são vários períodos bons e um monte de depressão ali no meio dos períodos bons, né? E que ela ficou super funcional, multifuncional, super produtiva, fez riquezas, destaques, construiu clínica, levou o trabalho para frente e tudo, mas que naquele momento, na verdade, ela estava tendo a oscilação da bipolaridade ali de maneira bem sutil no meio da vida dela e ela não percebeu, né? Lembrando que
muitos pacientes que a gente diagnostica como transtorno bipolar nunca tiveram depressões, né? Só tiveram hipomania ou mania, além dos estados mistos, mas nunca tiveram depressões. Ele diz, mas doutor, eu nunca tive depressão. Meu problema é só mania, hipomania. E a gente sabe de estudos que isso é tão frequente quanto a forma que alterna com depressões. Só que nessas pessoas, a taxa de abuso de álcool e drogas é maior. Então, nos adolescentes, eles em geral vão ao médico por conta da dependência de álcool e drogas. Daí eles são internados, mas na hora de sair o problema continua porque a raiz do problema não foi vista, né? E é importante saber disso, que uma pessoa diagnosticada com transtorno bipolar pode nunca ter tido depressão. Certo. Tá? Eu queria retomar algumas questões aqui da depressão mista e tudo, né? O quanto existe o aumento de impulsividade dentro da depressão, aliviando essa angústia. E que muitas vezes os indivíduos falam, ah, mas a maconha é porque ela me relaxa no final do dia, né? Mas o que a pessoa estava sentindo, né? Então eu queria que o senhor me comentasse essa questão da maconha, do álcool, da masturbação, do mexer no telefone, do comer chocolate, do gastar na internet, do jogar, de todos esses aumentos de impulsividade para alívio de sintomas depressivos na depressão mista. Então, isso é algo, né, Diego, que eu converso sempre com vocês. Que muitas vezes o que acontece é que pessoas, quando elas entram nesse sofrimento de agitação, de aflição, de angústia, de desassossego, quando ele não é grave a ponto de durar o dia inteiro, daí é até mais fácil de identificar. Mas quando ele dura horas do dia, por exemplo, no final da tarde para de noite, então o alívio que a pessoa busca para melhorar ou atenuar esses sintomas, em geral, não é percebido. Então, quem fuma maconha, acha que fuma maconha porque está certo fumar maconha, porque não tem problema fumar maconha. Não faz essa correlação. A gente precisa pesquisar. Olha, se você não fumar maconha, o que você sente? Se você não comprar, o que você sente? Se você não tiver relações sexuais, ou se você não fizer atividade física, ou se você não beber, ou se você não comer, ou se você não ficar teclando o tempo todo na internet, ou se você não ficar em joguinhos o tempo todo, o que você sente? E é sempre o mesmo sofrimento, que é o núcleo do estado misto, que é isso que eu falo de amálgama, né? De aceleração de pensamentos junto de irritabilidade, hostilidade, desassossego, aflição, desespero, angústia. O Instagram está dizendo que vai derrubar a nossa live em 45 segundos. Então, nós temos muito pouco tempo de um assunto tão interessante, né? Eu queria entrar, vai ser salva, tem muita gente perguntando e tal. Vamos falar rapidamente, então, sobre a questão da necessidade de usar estabilizadores. Muitas vezes precisa usar 1, 2, 3, 4 estabilizadores para tratar esses estados mistos, que eles não são fáceis. Fala um pouquinho sobre isso. E sobre o teste. Muita gente acha que é a solução do problema e que a gente sabe que não ajuda em nada, na verdade, nestes casos, né? Então, o que nós sabemos, veja, é uma área que começou a ser investigada há pouco tempo. O que nós sabemos é que, em geral, são necessários 1 a 2, uma combinação de... Vamos encerrar essa e iniciar uma outra para a gente falar sobre isso rapidinho, porque eu acho que é melhor. Muito importante isso, porque as pessoas ficam aflitas, mas 3 remédios, uma depressão mista é uma depressão. Por que eu preciso de tanto remédio? Eu acho que isso é muito importante. Pode ser? Então, eu vou encerrar e peço que todo mundo entre. Nós estamos com quase 200 pessoas. Muito obrigado por todo mundo estar aí assistindo. Eu vou aguardar todo mundo entrar e a gente volta a falar. E vou salvar essa outra live.